Olá a todos, e é verdade, o meu outubro hispano-americano está a ser do mais saboroso possível. Eu tenho feito leituras muitíssimo saborosas, muitíssimo boas, e esta que vos trago hoje não é exceção, muito pelo contrário. Eu entrei nela completamente às escuras porque ela estava adicionada no meu Goodreads há já algum tempo. Provavelmente adicionei-a por causa de opiniões favoráveis de gente em quem eu confio. Sei que foi isso que fez com que eu anotasse também no caderninho daquilo que eu posso trazer da biblioteca da minha terrinha. E claro que depois de ter anotado, esqueci-me porque é que a tinha anotado, e por essas razões o entrar nesta obra foi completamente às escuras. Entrei neste túnel às escuras e ainda bem que o fiz, porque aquilo que eu encontrei aqui é algo que nos deixa completamente aturdidos, completamente sem ar, mesmo que a primeira frase da obra nos diga logo o seu desenlace e nos diga logo de que é que vai tratar. Não é nada de novo. A entrada no túnel tem luz, porque nós percebemos logo aquilo que vai ser o cerne da narrativa, mas ao mesmo tempo isso não faz com que nós fiquemos a saber tudo logo à partida. Não. E também não faz com que nós, muito pelo contrário, não faz com que nós fiquemos menos aturdidos do que o que eu fiquei ao longo desta leitura. Esta obra é escrita na primeira pessoa. Dá para entender depois de terminar porque é que ela tem um lugar tão de destaque na literatura argentina do século XX. Foi a única obra, o único romance que este autor escreveu, mas foi algo que verdadeiramente, mesmo sendo o único, que marcou a literatura e que eu entendo perfeitamente porque é que marcou. Porque, como eu vos estava a dizer, é uma obra escrita na primeira pessoa, logo é parcial. E o protagonista, que é narrador, é um ser desprezível. É um ser com o qual nós não queremos nada. Eu nunca quereria nada com um homem como este, seja para uma relação amorosa ou não, porque é uma pessoa desprezível, é uma pessoa completamente desconfiada, que desconfia do mínimo, coisas que nós, como seres normais, entre aspas, a nós nunca nos passaria pela cabeça, mas a este homem passa. E leva-o a ter ações de um perfeito perseguidor, de alguém odioso, de alguém que sabe ele próprio que é um ser odioso, mas não consegue deixar de o ser. E isto tudo nós vamos acompanhando depois de termos sabido, logo à partida, aquilo que aconteceu à mulher por quem ele se apaixonou de uma forma obcecada, se assim quisermos. Nós temos aqui então uma obra parcial, uma obra que, mesmo sendo parcial, nunca deixou de me arrebatar. E eu fui lendo-a, como eu vos disse, de forma voraz, mas ao mesmo tempo sentindo uma panóplia de coisas às vezes completamente contraditórias. Eu senti asco, eu senti nojo, eu senti desprezo, mas ao mesmo tempo, em algumas, pouquíssimas situações, eu senti compaixão. Mas senti compaixão sobretudo pela pessoa que não é o protagonista, pela outra pessoa da relação. E eu senti-me completamente embrenhada nisto e aturdida, sem conseguir. Eu entrei na cabeça deste homem porque ele faz o possível e o impossível para nós o entendermos, para nós entrarmos na cabeça dele. Mas ao mesmo tempo, para mim, que não sou nada assim,
foi ali um conflito constante entre querer saber quem ele era verdadeiramente e ao mesmo tempo não conseguir perceber quem ele era na verdade. Ou seja, eu percebo, mas não consigo compreender, não consigo engolir, não consigo conceber como é que alguém consegue ser assim e como é que alguém leva ações ao seu extremo, ações essas que eu nunca levaria, acho eu, a não ser que a minha cabeça modificasse completamente, mas ações que eu associo logo a alguém que seja doentio, alguém que seja obcecado, alguém que para mim é um ser que, como este Juan Pablo, é um ser desprezível, mas ao mesmo tempo eu percebo que há da parte dele, ou havia da parte dele, a tentativa de melhorar, mas que essa tentativa era facilmente e rapidamente suplantada pelo o seu eu dominante, que era esse eu desprezível. E é isso que nós temos aqui muitíssimo bem retratado. O estilo leva a que nós entremos muito facilmente na cabeça deste Juan Pablo, que o conheçamos, que não o entendamos, eu pelo menos não entendi, que questionemos sempre como é que alguém pode ser assim e ao mesmo tempo que quiséssemos, ao menos eu queria ao mesmo tempo perceber melhor quem era a pessoa do outro lado, mas nunca consegui conhecê-la verdadeiramente porque esta obra é tudo menos imparcial, é uma visão muito parcial, é a visão do Juan Pablo sobre si mesmo e sobre as pessoas com quem se relaciona, mais propriamente sobre a mulher, sobre a Maria, que o deixou louco desde o momento em que ele a viu a olhar para um quadro pintado por ele e a dar atenção a um pormenor que mais ninguém dava, mas que para ele como pintor era a parte mais importante da pintura. E só foi ela que chegou a dar atenção a isso e esse foi o mote para que a partir daí ele nunca mais a esquecesse e fizesse tudo, mas quando eu digo tudo é mesmo tudo, para entrar em contacto com ela, para a conhecer, para juntar-se a ela e para relacionar-se com ela. É isto que nós temos aqui e claro que também temos a relação deles, mas temos a visão do Juan Pablo, que é muito, muito parcial. E temos um final que a mim me deixou frustradíssima, deixou-me zangada. Aliás, eu lancei logo não foi um berro muito alto porque eu estava a ler isto na cama e já não eram horas decentes para eu estar a gritar, num prédio, como vocês conseguem entender, mas que me deixou com eu já estava com uma raiva tremenda. E mais ainda no final, porque o final me deixou sem respostas a muitas perguntas que eu fui fazendo ao longo da obra e para as quais o Juan Pablo não me deu as respostas que eu queria que ele me desse. Olhem, foi uma obra e uma leitura surpreendente, que apesar de ter tido esse final que me deixou com vontade de esbofetear ainda mais o Juan Pablo, que foi aquilo que me aconteceu frequentemente ao longo da leitura, à qual eu não consigo deixar de dar a nota máxima. Isto está brilhantemente escrito e por muitos anos que já se tenham passado, porque isto é de 1948, creio eu, é uma obra daquelas negras, mesmo, como o próprio túnel é, que não nos deixa ver o final dele, pelo menos como eu queria que ele me deixasse, e que só me deixa ver, continuar no túnel do Juan Pablo, ou seja, um túnel escuro, um túnel sem luz nenhuma e dentro daquela cabeça maquiavélica dele. Ok? É uma obra brutal que eu quero mesmo muito recomendar-vos e que, se vocês gostam deste género de leitura negra, que nos deixa com uma vontade tremenda de bater nesta pessoa que é o protagonista e de o esbofetear e de o acordar para a vida e de, sei lá, fazer coisas que nós na nossa sanidade normal não faríamos, e é isto que faz com que uma obra seja brilhante no meu ponto de vista. Vocês têm que ler isto, ok? É mesmo bom. Este Túnel de Ernesto Sábato é de lo mejor e verdadeiramente foi mais uma leitura
brutal, surpreendente, saborosíssima que este outubro hispano-americano me está a trazer. Digam, por favor, aí nos comentários se já a leram, se concordam comigo, ou se estão com vontade agora, depois de ter visto o vídeo, de se agarrar a isto e de ler. Eu estou com uma vontade tremenda que isto venha para a minha estante. Não é, como vocês veem, é da minha biblioteca e isto tem que vir para a minha estante um dia destes porque tem valor suficiente, pelo menos para mim, para ocupar um lugar de destaque aqui nestas estantes e nestas prateleiras. Beijinhos!